Clube do Valor, a minha empresa, já faturou mais de 200 milhões de reais e a parte mais significativa disso foi vendendo serviços premium. Há cerca de um ano atrás, eu abri um braço de mentoria e aceleração de negócio, mentorando empresários. Esse braço já faturou alguns milhões de reais de lá para cá e o ticket atual está próximo de 150 mil reais por ano, ou seja, é um serviço premium. E nessa jornada, essa foi uma das coisas que a gente aprendeu, vender serviço premium pelo digital, gerando leads pela internet, fazendo vendas pela internet e criando relacionamento pela internet. E nesse vídeo é sobre isso que eu quero te falar, porque eu acredito de verdade que 95% dos empresários fazem errado quando eles querem vender serviços premium. Eles não constroem um bom funil, às vezes eles sequer constroem um funil e às vezes eles colocam muita complexidade e o que funciona aqui é algo extremamente simples, que é o que eu vou te explicar nesse vídeo. O funil ARV, atrair, relacionar, vender. Super simples, que em poucos passos, 5 passos, você vai entender bem como ele funciona e como você pode implementar esses aprendizados para você vender mais do seu serviço. Então vamos lá, funil ARV. O passo número 1 dele não é sobre atrair. O passo número 1 dele eu chamo de garantir o LAC. LAC é um conceito que nem todo mundo fala, tá todo mundo acostumado com o tal do CAC, o custo de aquisição de cliente. E basicamente é tudo que tu está gastando ali em marketing e em vendas num determinado período, dividido pela quantidade de clientes. Ou seja, se eu tenho lá uma verba de anúncios, mais um time de marketing, mais um time comercial, e eu gastei 200 mil reais somando tudo isso num mês e eu trouxe 100 clientes, eu divido 200 mil reais por 100, eu tenho um CAC, um custo de aquisição de clientes, de cerca de 2 mil reais. Agora, o LAC é a lucratividade na aquisição de clientes. É uma lógica de tu conseguir garantir que quando vem um cliente, tu vai logo ser pago por isso, vai ser pago de forma rápida, antecipando caixa, e esse valor aqui pago, ele vai ser maior do que o teu CAC e vai te trazer uma margem de contribuição positiva, ou seja, você vai estar ganhando dinheiro, ou seja, tu vai garantir que cada cliente novo vai te dar caixa e fôlego para tu reinvestir para trazer mais clientes novos. Simplificando, o dinheiro que entra assim que um cliente entra tem que ser maior do que o dinheiro que sai para você conseguir esse cliente, mais o dinheiro que você tem que pagar para atender ele. Porque vamos lá, se tu paga 2 mil reais de CAC para trazer um cliente que paga 300 reais por mês, tem um problema. Por mais que esse cliente fique na média 20 meses contigo. O problema é que tu vai demorar 7 meses só para empatar. Vai estar colocando muito caixa na frente para depois trazer o dinheiro de volta. E era exatamente esse problema que a gente tinha aqui no Clube do Valor. Até meados de 2024, quando a gente adquiria um cliente que vinha investir conosco 500 mil reais ou menos, o nosso CAC era de cerca de 2.500 reais por cliente, a gente levava 25 meses para gerar o payback, ou seja, para empatar assim que a gente trazia um cliente novo. Isso era um problema, a gente não conseguia investir em tráfego pago. Por quê? Porque o nosso CAC ele era de 2.500 reais mais ou menos e a nossa receita mês por cliente era de 300 reais. Aí tem que tirar imposto, aí tem que tirar tecnologia, aí tem que tirar custo para atender esse cliente, tem que tirar um monte de coisa. A gente demorava 2 anos para empatar. Aí em 2024, inspirado pelo livro 100 Million Offers, do Alex Hormozi, eu resolvi acabar com isso. E eu criei um conceito que eu batizei de oferta que se paga. O que é esse conceito? É que cada oferta que a gente faz, ela tem que gerar uma margem bruta maior do que o CAC já no mês zero. Ou seja, cada cliente novo tem que trazer caixa que vai financiar a busca de outros clientes. Aí o que a gente fez? A gente remodelou, reempacotou a nossa oferta para o cara de até 500 mil reais, colocou toda uma camada de planejamento financeiro, a gente parou de cobrar em parcelas pequenas mensais, a gente passou a cobrar à vista, seja no Pix, seja no cartão de crédito e até eventualmente parcelando em 12 vezes, mas recebendo esse dinheiro à vista. O nosso ticket mínimo na época ficou em 6 mil reais e aí cada cliente que vinha pagava 6 mil reais, eu recebia à vista, o CAC era de 2.500, tira imposto, tira alguns custos para atender o cliente, me sobrava dinheiro. Se me sobrava dinheiro, o que eu fazia? Eu colocava mais em anúncio para gerar mais clientes, gerar mais caixa. E assim, irmão, a gente começou a dobrar. Aí saiu de cerca de 17 milhões de faturamento ano em 2023 para 32 milhões em 2024 para 55 milhões em 2025. Ou seja, a gente foi dobrando praticamente ano após ano. Sem mudar nada no funil. Só pensando em melhorar a oferta e fazer com que ela nos garantisse um LAC, lucro na aquisição de cliente. Então pensa nisso, tá? Primeira coisa, pode mudar o teu jogo, pode estar ali na oferta. Porque não adianta nada tu ter um funil maravilhoso, um funil simples, um funil que funciona se cada cliente que traz está drenando caixa. E foi assim que a gente conseguiu um ROAS de mais de 2 ano passado, investindo 3 milhões e 200 mil em anúncios, gerando cerca de 6,7 milhões de faturamento. Só deu certo porque a oferta era boa e ela se pagava, beleza? Dito isso, vamos para o passo número 2, que é atrair o teu potencial cliente, um tipo mais simples de conteúdo na internet. Esse aqui é um funil de vendas pela internet, pelo digital.
usando o conteúdo. E aqui o primeiro erro, tá? É achar que o conteúdo tem que vender. Não, olha aqui pra mim. O conteúdo ele não serve para vender. Você não vai me ver fazendo um super pitch de vendas aqui nesse vídeo. O conteúdo é para atrair, é para gerar valor, para entregar muito de graça. A venda ela vai acontecer em outro lugar, em outro ambiente. Tem um grande marqueteiro chamado Eugene Schwartz, que escreveu um livro chamado Breakthrough Advertising. Nesse livro ele fala sobre os diferentes níveis de consciência que um potencial cliente tem. E quais são os níveis de consciência do Eugene Schwartz? Tem ali o cara inconsciente, o cara que nem sabe que tem um problema, que é o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva aí. O cara não tá nem aí, não sabe de nada. Aí conforme esse cara vai vivendo, vai tendo experiência, vai aprendendo sobre as coisas, ele percebe que ele tem um problema. Tem algo que incomoda ele tem uma dor. Depois existe o cara consciente da solução. Ele entendeu que ele tem uma dor e que essa dor tem uma solução. E por fim tem o consciente do produto. Vamos pegar aqui no nosso negócio principal, o Clube do Valor. Tem o cara inconsciente, que é o cara que não sabe que ele vai ter que encontrar uma forma de construir patrimônio, porque o INSS não vai ser o suficiente. Depois tem o cara que tem um problema. Ele percebeu, ele pensou, cara, o que eu vou fazer quando eu tiver 85 anos e não tiver mais saúde ou disposição para seguir trabalhando? Pô, tem que fazer algo. Aí tem um cara consciente da solução, tem que construir patrimônio e uma forma é através do mercado financeiro. E tem um cara consciente do produto, que sabe que tem que construir patrimônio, uma forma boa através do mercado financeiro, ele pode construir com a ajuda do gerente bancário, com a ajuda do assessor de investimentos que ganha uma comissão e com a ajuda do consultor de investimentos que cobra uma taxa transparente. Tá sabendo de tudo. Só que além disso, tem a consciência do cara em relação a ti, em consciência ao comunicador, ao empresário, ao teu negócio. E aí tem uma boa parte das pessoas que são frias, que elas não te conhecem, nunca ouviram falar de ti, do teu negócio. Tem algumas que eventualmente já ouviram falar, alguém comentou no almoço do final de semana, ou eu vi um conteúdo desse cara, e tem um cara quente, o cara que é, super fã. Só que qual que é o grande problema aqui, tá? O problema é que só 3% das pessoas do mercado estão conscientes do produto. Apenas 17% estão conscientes da solução. Cerca de 20% estão conscientes do problema e 60% estão inconscientes. E a maioria dos empresários que tenta vender pelo digital, que tenta crescer pelo digital, ele foca nesses 3%. Ele briga com o cara que está consciente do produto. O Instagram dele tem um botão. Entre em contato com o nosso especialista. O site dele tem área de contatos. Peça um orçamento. Então ele está atacando só aquele cara consciente do produto. Ele está deixando de fora cerca de 17% de pessoas que sabem que tem um problema e que existe uma solução. Mais os inconscientes, que é onde está a verdadeira oportunidade. Então quando a gente está no jogo do digital, quando a gente está pensando em montar um funil, quando a gente quer atrair clientes novos, a gente tem que estar focado em criar nível de consciência. E criar consciência em relação à tua marca, a quem tu é, ao porquê tu faz o que tu faz, ao problema que tu resolve e consciência desse cara. Tem que mostrar para ele, olha, tu tem um problema, esse problema vai piorar se não agir. E educando, com conteúdos, fazendo ele construir consciências sobre ti. E aqui o empresário tem que entender que basicamente existem apenas dois tipos de conteúdo. Conteúdo para crescer, conteúdo para alcance, para fazer gente nova te descobrir, para atrair seguidores, para as pessoas conhecerem a ti, o founder do negócio, o principal empreendedor, para eles se conectarem contigo. Ou seja, conteúdos topo de funil ou muito topo de funil, que tu vai otimizar para de fato ter mais views, para alcançar mais pessoas, para chamar novos seguidores, que tu não vai nem pensar em vender. A tua chamada para ação vai ser, olha, me segue aqui para saber mais. Um conteúdo assim bem aberto, bem amplo, para tu pegar os caras inconscientes ou conscientes do problema. Ou seja, para atrair o teu potencial cliente, evidentemente, atraindo outras pessoas que não são teu potencial cliente. E o segundo tipo é o conteúdo para conversão. Aí sim, é um conteúdo mais meio de funil, mais denso, mais nichado, que não vai ter tanto alcance, vai ter menos visualizações, mas vai estar sendo feito sob medida para o teu potencial cliente. Então, o funil ARV começa com a gente focando em conteúdos de alcance, em conteúdos de crescimento, em conteúdos que não vão ter nem cheiro de venda. Eu quero trazer alguns exemplos aqui. Olha só esse Reels no meu Instagram, contando sobre a armadilha do Pix da Receita Federal. Quase 500 mil visualizações, 37 mil likes, 1.100 comentários, nada de vendas. Só tô atraindo um cara falando algo sobre dinheiro relacionado à construção de riqueza. Ou esse aqui, o segredo por trás do Michael Phelps, 200 mil visualizações, quase 20 mil likes, atraindo um cara que se inspira no Phelps, que quer ter sucesso, atraindo um cara que quer construir riqueza, ou que já construiu. Ou aqui, um erro que a Nike cometeu ao deixar de patrocinar o Roger Federer. Ou aqui, a história de um jogador de beisebol que assinou um contrato que ele vai deixar para receber o principal lá na frente. E por aí vai, conteúdos bem de alcance. O mesmo vale no trabalho que a gente vem fazendo nesse outro Instagram aqui, sobre a nossa mentoria de negócios.
né? A história de imigrantes que estão faturando um monte com o negócio deles, a história do Doritos lá em relação à Copa de 2002, o aplicativo que promete criar um aplicativo em poucos minutos, a estratégia da Macrobaby, uma loja, né, de enxoval, enfim, conteúdos mais amplos para atrair, nesse caso aqui, o empresário e no caso do perfil e pessoal, o cara que quer construir riqueza. Beleza? Então você tem que ter conteúdo para atração. Garantir ter uma oferta boa, que vai trazer lucro na aquisição de cliente, começou a fazer conteúdo amplo para atração. Qual a terceira etapa? É tu começar a criar relacionamento, em especial pelo direct. Por quê, tá? Porque serviço é sobre uma relação de confiança. E aí quando alguém vai contratar um serviço de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 150 mil reais como o nosso Mastermind, ele não está comprando necessariamente o serviço. Ele está comprando a tua capacidade de entregar um serviço para ele, para fazer ele ter resultados que ele quer ter. Essa capacidade de entregar, tu não consegue provar só com vídeos de 2 a 3 minutos no Instagram, só com os Reels, né, que é um tipo de conteúdo fantástico para ter mais alcance, para atrair bastante pessoas. Como é que tu prova a tua capacidade? Com mais tempo de tela, com mais relacionamento, com presença, com conversa. E aqui o pulo do gato nesse funil muito simples é a DM, as mensagens diretas que tem ali no Instagram. Porque a DM é a melhor forma de estreitar o relacionamento de forma 1 para 1 entre você e a pessoa que chegou no teu conteúdo, que gostou do que viu. Então vamos lá. Se no passo 2 a ideia é fazer conteúdos amplos, de grande alcance, que vão chegar a muitas pessoas, o que vai acontecer? Olha só esse exemplo, tá? Muitas pessoas viram, 37 mil, beleza. Dessas 37 mil, boa parte não eram seguidores. Elas viram, clicaram no perfil e 3.750 começaram a seguir. O que significa isso? Elas foram no perfil, viram a vitrine, viu o que está ali na bio, o que eu faço, para quem eu faço, achou interessante, clicou, seguir. Então ela viu a tua vitrine e entrou na tua loja. Aí tu vai lá e tu vai receber bem ela. Vou pegar um exemplo aqui quando eu comprei esse iPhone. Esse aqui é o iPhone Air, quase ninguém tem, acho que ele está sendo um fracasso, inclusive. E eu não queria comprar ele, eu queria comprar um iPhone Pro. Porque eu sou aquele cara chato de que eu quero ter aquele que tem a melhor capacidade, é mais rápido. Só que eu entrei lá na loja, tinha um recém-lançado, estava lá nos Estados Unidos viajando com a minha esposa, e o vendedor entendeu o que eu queria, eu falei que eu queria o Pro, ele quis entender o porquê, e eu falei, olha, eu gravo muito conteúdo e tal. Ele perguntou, tá, como é que tu grava conteúdo? Eu falei, quando eu gravo com o celular é na câmera frontal, é tipo assim, num tripé ou assim, olhando pra câmera. Ele, o que mais tu valoriza? Eu falei, valoriza o peso, tanto é que eu uso o meu iPhone sem capinha, para ele ficar mais leve. Eu até brinquei com o cara, eu falei, tinha um iPhone 12 no passado que era maravilhoso, eu adorava, troquei por um 14 Pro e achei muito pesado, mas a câmera é boa e tal, eu gosto de comprar o melhor. E ele me ouviu e falou, olha, não, tu tem que comprar o Air. O Air é muito mais leve, a bateria dura um pouquinho menos, a capacidade dele é boa igual, e a única coisa que tu vai perder é esta câmera aqui. Só que tu acabou de me falar que tu não usa ela, que tu usa essa aqui. É isso? É isso. Ele me mostrou por A mais B que o Air seria melhor e eu não me arrependi, eu adorei. Esse vendedor, ele basicamente criou relacionamento comigo, ganhou confiança, sem parecer um vendedor, entendendo o que eu precisava, quais eram as minhas dores e pum, trato feito, negócio fechado. Então tu tem que pegar e receber bem quem tá entrando na tua loja, quem viu o teu conteúdo e começou a te seguir, quem tá dando like nos teus conteúdos, quem tá gostando do que tu tá dizendo. Quer um dado bizarro? A conversão aqui no Clube do Valor entre lead que veio de um anúncio para a venda fica ali em termos de 4, 5%. Ou seja, gerei 100 leads que querem ter reunião conosco, a gente fecha 4, 5 vendas. A conversão média de uma DM para alguém já aquecido, quer marcar uma conversa conosco, ela é de 10 a 15%, ou seja, é uma conversão muito maior. Mesma pessoa, só que mudou o canal. O canal de conversa 1 para 1, ela converte muito mais do que o canal automático. Por quê? Por causa dessa construção de confiança, desse relacionamento. De novo, conteúdo não é para vender. É para atrair, é para demonstrar valor. E a DM também não é para vender. É para criar um relacionamento, te mostrar preocupado com os problemas que essa pessoa tem, iniciar essa conversa e aí sim guiar para uma call de venda. E aí como é que tu vai saber quais pessoas abordar? Falei muito sobre conteúdo de alcance, né? Conteúdo amplo, de temas amplos. Bom, mas tem também um segundo tipo de conteúdo que tu tem que trabalhar, que é o conteúdo para gerar sinais, que não vai ser muito amplo, como por exemplo esse post aqui que eu fiz, que eu sei que quem curtir, quem comentar é uma pessoa que valoriza essa ideia, que foca em trabalhar bastante, que foca em trabalhar de forma inteligente, ou uma história um pouco mais fundo de funil, que eu sei que, cara, quem engajar com aquilo é um cara que gosta do que eu tenho a oferecer. Seguidor, o cara começou a seguir, te mandou uma mensagem, se apresentou, deu as boas-vindas, fez uma série de perguntas e pode ver que ele respondia de forma bem seca, ele respondia em poucas palavras, a gente foi desenvolvendo essa conversa e a gente fechou uma venda
o social selling, uma venda de cerca de 150 mil reais. Então o que tu faz? Tu recebe bem o cara que está te seguindo. Tu manda áudio, tu responde dúvida específica, tu faz perguntas abertas sobre o problema que tu consegue resolver e aí, criando esse relacionamento, tu chama o cara para uma conversa 1 para 1, pro Google Meet, videoconferência, que é lá onde a magia vai ser feita. E a gente vai pro quarto passo, que é vender no 1 para 1. E aqui sim o jogo mudou, tá? Porque aqui tu não tá vendendo para uma audiência, tu tá vendendo para uma pessoa específica, com problemas específicos numa call de venda. Muito provavelmente, se a gente tá falando aqui de serviço premium, a venda não sai aqui. Mas ainda assim, esse passo aqui é essencial. Aqui, mais uma vez, tu tem que ter a mentalidade de gerar muito valor. Então, como é que tu conduz essa reunião? Começa ela elogiando o cara de forma sincera, encontrando algo que tu gostou na história dele, no perfil dele, no negócio que ele tem. Para quebrar o gelo, para fazer um rapport, mas um rapport sincero, com elogio sincero. 2, 3 minutinhos. Aí tu faz alguns acordos, tá? Toda reunião de vendas eu começo fazendo acordos. Eu falo, olha Ramiro, tudo bem? Seguinte, tá? Essa reunião aqui vai ser uma reunião de cerca de 45 minutos, 1 hora, e eu gosto de fazer alguns acordos aqui. O primeiro deles, eu não tô aqui para te vender algo a qualquer custo, beleza? Segundo deles, eu vou te fazer muitas perguntas e eu vou mais ouvir do que falar no primeiro momento. Até para entender um pouco melhor o teu negócio, se eu consigo ajudar ou não, e se sim, como eu consigo ajudar. E terceiro, eu vou te trazer aqui algumas ideias para tu superar os problemas que tu tem e se tu achar que faz sentido, eu te apresento um próximo passo, combinado? Aí tu faz esses acordos, o cara vai combinar, ele já vai entender que vai ter um pitch de vendas no final, não vai ser uma surpresa para ele. E aí tu entra para as perguntas, né? Tu faz uma série de perguntas de situação, bem seguindo o framework do Spin Selling, né? Começa por perguntas de situação, para entender basicamente qual que é o negócio dele, por exemplo, quanto que ele fatura, quantas pessoas ele tem, como é que está sendo o crescimento dele ano a ano e por aí vai. Depois tu entra em perguntas de problema, para investigar as dores dele. Tu mapeia aqui onde ele quer chegar, qual que é o ponto B que ele tem que ir e qual que são os problemas no ponto A. O que está pegando no dia a dia? O que está tirando o sono dele? E a cada problema que ele traz, tu tenta encontrar uma implicação. Se o cara fala, olha, não consigo crescer, tá, mas e o que isso está gerando na tua vida? Né? A consequência de não conseguir crescer? Ah, a consequência é que, pô, tô trabalhando mais. Pô, legal. E isso tem alguma consequência ruim? Pô, a consequência ruim é que minha esposa tá braba comigo. Porque eu tô trabalhando muito, tô longe de casa. Vai parecer que tá manipulando, mas na verdade tu tá só fazendo esse cara perceber o impacto que ele tem em não resolver as dores que ele tem. E se o teu serviço for bom, parto do pressuposto, da expectativa que seja, vai ser muito importante para ele perceber isso e sair da inércia para agir. Então, para cada problema, uma implicação. E aí, guiando ele por isso, lembrando com perguntas quanto tempo faz que ele tem cada problema, qual a implicação de cada problema, ele vai entender que ele vai ter que agir. Vai fazer ele mesmo falar. E aqui um detalhe, tá? Existe um mito de que bom vendedor é o vendedor que fala muito. Errado, tá? As principais vendas que eu faço são reuniões em que eu falei de 30% a 40% do tempo. Os outros 70%, 60%, eu fiquei quieto ouvindo ele, beleza? Depois de entender a situação, problema, a implicação de cada problema, qual o ponto B que ele quer chegar e que tu consegue resolver, tu entra numa demonstração de capacidade. Tu traz de fato alguns insights, tu traz de fato algumas ideias, tu gera de fato valor para ele. Mostra, olha Ramiro, o negócio é o seguinte, tá? Para essa tua situação, com esse teu problema que tu não consegue crescer pelo digital, como é que eu começaria, tá? Eu começaria com uma boa máquina de autoridade. Produzindo conteúdo bom, bem feito, para atrair bastante seguidores, para fazer eles te conhecerem. Depois eu instalaria uma máquina de leads, processos para tu fazer via social selling, via mensagens 1 para 1 no direct do Instagram, o desenvolvimento de conversa. E aí depois disso eu entraria com a máquina de vendas, o processo para que tu consiga guiar bem uma reunião de vendas. E aí vai mostrando com prova, mostra ali a prova de que tu faz, que gera resultado, etc. Pergunta se faz sentido para ele, se ele gostaria de ter esses resultados. E aí tu entra ali na demonstração da apresentação de vendas e do teu serviço. Faz todo o pitch, revela o preço e uma vez que tu revelou o preço, vaca amarela, cocô na panela, quem falar primeiro come todo o cocô dela. O primeiro a falar geralmente perde. Então tu fala o preço, fica quieto, deixa o cara processar, deixa ele pensar. Pode ser até engraçado, pode ficar 6, 7, 8 segundos em silêncio e provavelmente ele vai falar alguma coisa. Se o serviço é premium, com um ticket maior, ele vai estar refletindo, ele vai ter eventualmente objeções e entra toda uma parte de tratamento das objeções. Sempre que tu faz uma apresentação de vendas, na tua oferta tem que ter um elemento de escassez. Pode ser um bônus extra, uma entrega extra, um aumento de preço. Esse cara que ele tem que saber qual que é a data limite para a resposta e o que ele perde se ele não der a resposta ali. Esse é um ponto super importante, tá? Uma apresentação de vendas. E a tua mentalidade, outro ponto essencial, ela tem que ser uma mentalidade SND, algo que eu aprendi com o Flávio Augusto, que é se valorizar, lembrar que essa venda é para ser muito mais importante para a vida de quem está comprando do que para ti. É esse cara que tem problemas graves, grandes, que tu resolve com o teu serviço.
Tu tem que se lembrar disso. Segundo, não fazer questão. Tu não precisa fazer venda, não precisa forçar a venda. Inclusive, se na call tu entender que tu não consegue ajudar o cara, isso já aconteceu comigo algumas vezes, nem faz o pitch. O cliente percebe quem tá desesperado, que é aquele vendedor que marca em cima, e isso faz ele ficar na defensiva. Então tu não tem que fazer questão mesmo. Isso vai te deixar mais confiante, vai facilitar a venda. E por fim, a decisão na sua mão. É tu que vai ganhando o processo. Quem decide ali é tu. Se o cara não é qualificado, tu dá real, tu explica o porquê não, por que não faz sentido para ele esse serviço. Se ele é, tu deixa isso bem claro. Tu fala, olha, a gente vai mudar a tua empresa. Deixa claro o deadline, deixa claro que a oferta é o elemento de escassez. E se o cara estiver pensando, estratégia do Alex Hormozzi, um grande mentor meu, BAMFAM. Book a meeting from a meeting. Já marca uma próxima reunião. Foram 4 passos, né? Passamos por atrair, relacionar e vender, só que o quinto passo é o mais importante e é onde a maioria das pessoas erra. O quinto passo é fazer um follow-up de valor. Quase todo mundo pula e o pior, quase ninguém faz a venda na hora, na própria reunião de vendas. Se a gente está falando aqui de um serviço premium, de um serviço que vai custar dezenas de milhares de reais ou centenas de milhares de reais. Claro que às vezes a gente faz a venda na hora, é bem interessante. Só que pelo preço, pelo ticket, muitas pessoas têm que pensar. Outras empresas têm um certo nível de burocracia, têm que aprovar em orçamento. Outros não estão ainda convictos que tu é a pessoa certa para resolver o problema dela. E aí entra o follow-up de valor. O que é? É tu nunca mais largar do pé desse cara. Mas não se aquele cara chato que fica empurrando venda e lembrando de deadline. Não, o cara que vai gerando valor, que vai nutrindo. Por exemplo, esse vídeo aqui vai ser usado como follow-up de valor. Eu vou pegar ele e vou mandar para alguns leads que não fecharam a mentoria comigo. Ó, fiz um vídeo bem legal sobre como funciona um funil de venda super simples pela internet. Acredito que tu vai gostar muito dele, ele é a tua cara. Tá aí o vídeo. E 2 dias depois, e aí fulano, assistiu o vídeo, o que achou? Como é que tá o teu movimento por aí? Por aqui eu tenho coisas bem legais novas, que desde que a gente se falou 3 meses atrás, as coisas mudaram. Vamos marcar uma call? Tu acha que tá no momento de voltar a falar sobre tu contratar a nossa mentoria? E sabe o que acontece quando tu vai gerando valor e chamando para call? Tu vai fazendo vendas. Todos os meses a gente faz vendas de leads que tiveram a reunião de vendas a pelo menos mais de 100 dias. Todos os meses. Tu continua num ciclo sem fim, gerando pontos de contato, valor para quem ainda não comprou de ti. Até esse cara te mandar longe ou comprar. E se ele te mandar longe, ele vai ser muito mal educado, porque o teu follow-up não é chato, é um follow-up de valor. E aí vale para sempre que tu publica um vídeo novo na internet. Vale para quando tu muda o teu serviço. Vale para quando passa o tempo mesmo, essa pessoa falou que ia esperar 3 meses para entrar no segundo trimestre, vai lá e chama o cara. Vale para quando tu vai eventualmente fazer um evento presencial, que é uma excelente estratégia de evento. Investe muito bem em eventos presenciais. Vale para tudo. Ou seja, o cara fez a reunião de vendas, ou ele compra, ou ele entra numa lista de follow-up sem fim. E quanto maior for essa tua lista de follow-up, adivinha, mais vendas tu vai fazer. Aqui nos últimos eventos que a gente fez, a gente recebeu empresários de 51 diferentes empresas. E desses, 9 já entraram no clube de aceleração de negócio, de novo, a um ticket de cerca de 150 mil reais por ano. Para tu ver aqui o poder desses touch points. E quem são essas pessoas que foram em eventos? Pessoas que já fizeram call de vendas no passado, pessoas que já nos conheceram antes, que a gente está nutrindo, está gerando valor. Porque quanto mais essas pessoas evoluírem nos níveis de consciência em relação ao problema que elas têm em relação a você, mais elas vão estar prontas para fechar contigo. E o funil RV completo. Tu começa garantindo LAC, lucro na aquisição de clientes, atrai com conteúdos bem topo de funil, que vão atrair o teu potencial cliente e um outro grupo de pessoas. Não vão repelir teu potencial cliente, importante garantir isso. Cria alguns conteúdos mais meio, mais fundo de funil, para ter sinais, para chamar essas pessoas por direct message. Nesse trabalho que a gente chama de social selling, gerando muito valor aqui. Chama para reunião 1 para 1, roda o spin selling com a cabeça SND e faz um follow-up de valor para amplificar. Foi assim, com essas 5 etapas, que a gente está batendo aí 3 milhões de reais com um serviço novo, pouco mais de 1 ano, que eu nem era autoridade na área, diferente do nosso serviço principal de Wealth, em que, por si só, nesse ano a gente vai fazer quase 100 milhões de reais. Isso aqui funciona. Esse método aqui é simples demais e ele funciona porque ele cria consciência sobre ti, ele cria consciência sobre o mercado. E aí, se você é empresário de serviço, já tem um faturamento grande, já fatura mais de 3, 5, 10 milhões por ano, tem um serviço estruturado e quer gerar mais clientes pelo digital, pela internet, seguindo esse funil que eu expliquei nesse vídeo e vários outros que a gente segue aqui no Clube do Valor, tem um programa aqui que se chama Clube de Aceleração de Negócios. Essa mentoria, esse grupo master, empresários estão perto de mim e são acompanhados por mim para criar máquina de construção de autoridade, de geração de leads e de vendas, tudo pela internet, com a mesma estratégia que a gente segue. Se tu quiser fazer uma call 1 para 1, talvez comigo, talvez com alguma sócia aqui do Clube do Valor, para a gente entender se a gente pode te ajudar, se tu te qualifica e trazer boas ideias de negócio para ti, vou deixar aqui no primeiro link na descrição um botão para tu preencher um formulário, para a gente avaliar o teu negócio
e eventualmente entrar em contato contigo. Tu vai conhecer melhor o nosso funil e vai receber muito valor. E com certeza, a partir daí vai crescer muito pelo digital. Beleza? O link de outros vídeos aqui para tu acompanhar, seguir no canal. Te inscreve aqui para mais conteúdo sobre crescer o seu negócio. Era isso, um grande abraço e até mais.